para aquilo que dominava a sua vida anteriormente. Eu me lembro de um pastor certa vez que ele fala assim: olha, eu vou falar o que é ser cheio do Espírito Santo. Imagina um terreno. Quando você olha para um terreno vazio, sem cerca, sem muro, e você deixa aquele terreno, Alex, por um tempo, o que vai acontecer naquele terreno? Você pega um terreno, vamos imaginar 1000 metros, você não tem muro, não tem cerca, não tem nada. O que vai acontecer com esse terreno ao longo dos anos? Me ajuda aí, vai. Mato, o que mais? Invasão, o que mais? Tem uma coisa que ninguém falou ainda. O que as pessoas fazem num terreno que não tem muro, não tem cerca, não tem nada ao longo dos anos? Entulho, lixo. É isso. Você já viu, amados? Você já viu que quando não tem muro, não tem cerca, as pessoas estão jogando lixo, vai virando entulho. Enche de lixo naquele terreno. Mas quando alguém compra aquele terreno, levanta um muro, começa a construir ali dentro, as pessoas continuam jogando lixo? Por quê? Porque agora tem um dono. Porque agora está cercado. Assim é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Antes de nós sermos cheios do Espírito Santo, nós estávamos, a nossa vida era um depósito de lixo. E o que é o lixo? É o pecado. Nós éramos escravos do pecado. A nossa vida estava cheia de entulho. Mas alguém decidiu nos comprar. Lembra de João capítulo 6, versículo 37? Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 15? Quando ele diz: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça e não se perca. Porque assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Porque vocês pertenciam ao mundo, olha o que Jesus disse: mas eu vos comprei. Eu vos comprei. É por isso que o mundo vos odeia, porque aquilo que era do mundo na sua vida já não é mais. O império, o sistema do mundo que te dominava não te domina mais. O mundo perdeu o governo da sua vida. O diabo não consegue jogar entulho mais, porque tem um muro que foi levantado, tem uma parede que foi levantada, tem alguém que decidiu comprar, tem uma moradia dentro daquele terreno agora. O Espírito está habitando sobre o corpo, o Espírito está habitando sobre o corpo, o Espírito está habitando sobre o corpo. Não tem como virar entulho aquela vida mais. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Não fala de arrepio, não fala de um sentimento, fala de uma vida que nasceu de novo, que foi comprado no preço de sangue. Fala de uma vida que acorda pela manhã e tem sede de Deus, que vai dormir durante a noite e tem sede de Deus, tem sede da palavra de Deus. Fala de alguém que nasceu de novo, não de alguém que está sentindo algo momentaneamente. A grande pergunta é que muitas pessoas dizem estar cheia do Espírito Santo, elas pulam, elas gritam, mas no dia seguinte elas estão fazendo tudo errado. E nós perguntamos: será mesmo que ela está cheia do Espírito Santo? Porque o ser cheio do Espírito Santo fala de uma vida transformada, não fala apenas de uma emoção. Então esse homem estava cheio do Espírito Santo. O céu reconhece quem vive cheio da presença de Deus. O céu não reconhece quem canta bonito, o céu não reconhece quem toca bonito, o céu não reconhece quem prega bonito, o céu não reconhece o homem porque ele é importante, porque ele tem uma boa profissão, porque ele tem uma boa faculdade. Tudo isso é importante estudar, é importante ter uma boa faculdade, é importante ter um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Mas entenda o que eu estou dizendo para você aqui hoje: nada disso impressiona o céu, nada disso impressiona o céu. O que impressiona o céu é alguém cheio do Espírito Santo. O que faz o céu reconhecer alguém é ser cheio do Espírito Santo. Fogo de palha não faz o céu reconhecer, só quem é cheio do Espírito Santo. O que define um cristão não é a sua posição, mas é a sua plenitude espiritual. Estevão não tinha um cargo elevado na igreja, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Deus não escolhe pessoas pela posição que ocupa, mas pela profissão
profundidade da vida espiritual que ele vive. Ou seja, eu posso estar na igreja, eu posso trabalhar na igreja, mas o céu pode não me reconhecer. Por quê? Porque Deus não quer apenas alguém que trabalhe, mas Deus quer alguém que tenha intimidade. Deus não quer apenas alguém que trabalhe, que tenha talento, que tenha dom, mas Deus quer alguém que entre no quarto, feche a porta e ore ao Pai em secreto, porque o Pai o recompensará. Deus está procurando alguém que busca intimidade com Ele, e não alguém que está apenas querendo algo que Ele pode oferecer. Amados, então Estevão já começa a ser diferenciado. Veja que os diáconos aqui, eles tinham que ser cheios do Espírito. 7 homens cheios do Espírito Santo. Mas não é um trabalho social? Por que tem que ser cheio do Espírito Santo? É porque a intimidade é mais importante que o trabalho. Quem está aqui? Fala para quem está do teu lado. Trabalhe bastante na obra do Senhor. Fale, nenhum trabalho será em vão. Mas antes do trabalho, teu quarto tem que ser um lugar de intimidade. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida diária, não é uma experiência isolada. Uma vida cheia do Espírito Santo produz caráter transformado. Devia, não deve mais. Não justificava, agora justifica. Mentia sempre, agora não mente mais. Anda na verdade, vive a sinceridade, a boa reputação. Pastor, eu falei muito no passado, mas se o caráter de Cristo está sendo aperfeiçoado em você, você passa a ser diferente de quem você era antes. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quem vive cheio do Espírito Santo é sensível à direção de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, amado, ele tem um discernimento espiritual. Ele não fala qualquer coisa, ele não age pelo impulso. Ele sempre é sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Como está a sua sensibilidade espiritual hoje? Segundo, nós vamos ver que no capítulo 7, ele vivia uma vida cheia da palavra de Deus. Porque tem gente que tem alguns lugares hiperpentecostais que eles falam assim, olha, eles acreditam que só cair, pular, gritar e falar em línguas, entrar no mistério é suficiente. E muitas dessas pessoas não lêem a palavra de Deus, amados, e ainda são contra a palavra de Deus. Não precisa ler tanto assim, não precisa estudar, que a palavra mata, não precisa estudar muito, estudar pouco, tá bom? O importante é a virtude do Espírito Santo. Que virtude é essa, amado? Que poder do Espírito Santo é esse? O Espírito está sujeito à palavra de Deus. A gente fala assim, não, pastor, eu já vi gente falar para mim assim, eu já vi, amados, um grande mover do Espírito Santo no lugar, e ver as pessoas ali pregar um monte de heresia. Eu falo, meu, como é possível isso? O fogo descendo, manifestando, e as pessoas gritando e pulando, e falsas profecias rolando. Onde está o discernimento espiritual, a palavra de Deus? Amados, nós não temos que ser movidos apenas pelo movimento, pelo fogo, pelos louvores. Não, a igreja tem que pregar a palavra, tem que viver a palavra, tem que receber a palavra, tem que conhecer a palavra de Deus, irmãos. Sem palavras seremos enganados. Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. O apóstolo Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da palavra de Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu pergunto para vocês, o diácono Estevão era cheio da palavra? O que vocês acham? Prove para mim que ele é cheio da palavra. Na pregação dele, ele cita Abraão, José, Moisés, os profetas, a história de Israel. Amados, isso mostra que ele tinha profundo
do conhecimento das Escrituras. Quem está cheio da palavra não se perde quando precisa defender a sua fé. Ele estava sendo perseguido, jogavam ele para um lado para o outro, vamos apedrejá-lo. E quando ele falou, posso falar uma palavrinha aqui? E ele começa a recitar o Antigo Testamento, os profetas, a história de Israel, sabe, amados? Ele falou, assim como o Senhor guardou os antigos no passado, assim como o Senhor conduziu eles pela terra, assim o Senhor continuará conduzindo o seu povo sobre a terra. Ele começa a pregar com autoridade, irmão. Ele começa a dizer, assim como Moisés foi conduzido ali no Mar Vermelho, o povo de Deus ainda continua sendo conduzido sobre a terra. Ele estava dizendo, em outras palavras, assim como o Faraó se levantou contra Moisés, assim como o Faraó se levantou contra o povo de Deus, vocês estão se levantando contra o servo de Deus. Mas a obra não vai parar, a obra não vai diminuir, a obra não vai parar, a obra vai continuar crescendo, porque tem um Senhor que está no controle da história. O mesmo Deus que estava no controle nos dias de Moisés é o mesmo Deus que está sobre a terra, é o mesmo Deus que continua nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Em outras palavras, eu quero pregar para você que está aqui hoje: o Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente hoje. O Deus que fez lá atrás é o Deus que continua trabalhando na tua vida hoje. Tem crente que chegou aqui hoje dizendo: pastor, tu não sabe a prova que eu estou passando em casa, tu não sabe o deserto que eu estou passando, tu não sabe o que eu estou sofrendo. O que eu faço, pastor? Me diz o que eu faço. Faça o que Deus mandou Moisés fazer. Marche. Pastor, o que eu devo fazer, pastor? O que eu está difícil essa prova, eu não aguento mais. O que eu devo fazer? Faz o que Abraão fez. Leva o teu sacrifício, leva o teu Isaac, vai para o altar do Senhor, obedece a palavra de Deus. Pastor, o que eu faço? Eu não aguento, eu estou passando por uma prova muito grande, pastor, me ajuda. Eu te ajudo. Faz o que Paulo e Silas fez. Adore e renda graças ao Senhor. Pastor, está difícil? Adore. Está na prova? Adore. Pastor, não estou aguentando mais. Adore ao Senhor. Ele está cuidando da tua casa, da tua família. Ele está cuidando de você. Ele tem ouvido as suas orações. Aleluia. Fala para o irmão do teu lado aí: intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, fortalece a fé em tempos de crise. É a palavra que nos sustenta, nos fortalece. Se não fosse a palavra, o apóstolo Paulo teria desistido, amado, de tanta rejeição que ele teve, até dos irmãos que caminhavam do lado dele. Esses dias eu estava falando em uma igreja que eu fui pregar, eu falando que o ministério do apóstolo Paulo, eu fiz uma pergunta para minha esposa em casa, para o pastor. Eu falei assim: você acha que o ministério do apóstolo Paulo, ele foi um bom pastor? Daí ela respondeu imediatamente: sim, com certeza. Pergunta para quem está ao teu lado aí: o apóstolo Paulo foi um bom pastor? Agora responda para ele: o que você acha? Sim ou não? Quem acha que o apóstolo Paulo foi um bom pregador, um bom pastor? Levante a mão aí. Não precisa ter medo, tá, irmãos? Quem acha que ele não foi um bom pastor? Vocês acham que o apóstolo Paulo não foi um bom pastor? Mas ele foi o pastor que mais fundou a igreja no Novo Testamento. Mas a teologia que ele pregou ali, a palavra que ele pregou, até hoje nós ouvimos e pregamos na igreja. Mas você sabia que teve uma igreja que diz que as palavras dele eram palavras assim, ó, firmes, boas, mas a presença dele física era muito fraquinha. E ó, ele é bom até para escrever, ele é bom, mas a presença física dele, ó, já imaginou um negócio desse? Se o maior implantador de igreja no Novo Testamento, como pastor, passou por isso, você acha que nós passaremos o quê? Se o maior implantador de igreja no Novo Testamento foi ridicularizado por uma igreja, rejeitado por uma igreja, imagina nós, irmãos. Meu Deus, é difícil mesmo, né, Senhor? Aí tem mais, irmão. O apóstolo Paulo,
ele tinha alguns obreiros, todos os obreiros foram embora. Todos os obreiros da Ásia me abandonou. Todos, mas são muitos. Todos. Demas voltou, outro foi embora, outro foi embora. Daí eu falei assim, aí Deus falou para mim assim, quando eu estava lendo isso, Deus falou assim, meditando, né? Estava meditando sobre isso. Deus falou assim, não fique triste se alguém for embora. Porque o maior pastor e apóstolo do Novo Testamento viu todos os obreiros ir embora. Sabe o que eu vejo na vida do apóstolo Paulo, amado? O quão difícil é o ministério do Senhor. Teve igreja que ele precisou trabalhar para se sustentar. E ele falou assim, olha, eu queria viver integralmente, mas eu não posso, mas não quero ser pesado com os irmãos. Então, para não ter motivo para falar de mim, eu vou voltar a trabalhar. E ele fazia o quê? Quem lembra o que o apóstolo Paulo fazia? Eu sei que vocês sabem. Alguém falou aí? O quê? Tendas? Quem falou tenda? Tendas. Então ele fazia tenda, né? Ele trabalhava com tendas ali, construir tendas. E Priscila e Áquila tinham a mesma profissão de Paulo. E Paulo falou assim, ó, já que a igreja não está me ajudando, eu tinha que viver 100% da igreja, porque eu estou me enfadigando de ensinar a palavra de Deus. E eu não consigo trabalhar e me enfadigar de ensinar. Então, já que não dá para ensinar, porque eu tenho que trabalhar, fazer o quê? Mas eu não quero ser pesado para a igreja. E ele volta a trabalhar. Você acha que foi fácil o ministério do apóstolo Paulo, irmãos? Ó, ele abandonou tudo por causa de Cristo. Ele sofreu tudo que sofreu por causa de Cristo, toda a perseguição por causa de Cristo. Ele foi o apóstolo que mais se desgastou em pregar o evangelho no Novo Testamento, disparadamente. Ele foi rejeitado por uma igreja, ridicularizado por outra. E no final ainda, como presente, todos os obreiros foram embora. Fala comigo assim, o ministério não é fácil. Mas fala para quem está do teu lado aí, o que vai te sustentar não é sua oratória, não é seu talento, não é o seu dom, mas é você estar cheio do Espírito Santo. Fala para ele assim, cheio da palavra, porque senão você não suportará. Nós temos que estar cheio da palavra. Quem ama a palavra aprende a enxergar a história com os olhos de Deus. Ele diz, olha, todo mundo está me abandonou Jesus. Estevão fez exatamente isso. Quando ele estava sendo apedrejado, ele podia dizer, Deus, igual Pedro pensou, né? Manda agora alguém aqui, vamos destruir essas pessoas aqui. Mas ele fez como Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, vendo o céu aberto, ele disse, Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. O que ele fez? Ele lembrou a história, ele lembrou Jesus, ele fez exatamente o que Jesus fez. Quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio da palavra, ele tem o caráter de Cristo, ele respira Cristo, ele vive o que Cristo viveu, ele faz o que Cristo fez. O que Deus está dizendo para você que está aqui hoje, se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio da palavra, quando alguém te maltrata no trabalho, quando alguém fecha você, quando alguém faz o mal para você, você tem aquele desejo carnal de fazer uma coisa muito ruim, mas de repente você lembra da palavra, de repente aleluia, é isso, amado, que nós precisamos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da palavra. Quando alguém faz algo mal para ela, ela lembra-se da palavra e diz, Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Mas que motivo para perdoar? É porque ele precisa do meu perdão. Porque o perdão é tão importante, porque eu sei o desfecho da história. Quem conhece a palavra de Deus, amado, sabe o desfecho da história. Tem gente que fala assim, pastor, o pastor não teme as perseguições, o sistema, o pastor não tem medo das perseguições, das lutas, do governo que está se levantando sobre a terra, mas esse governo é só Deus na causa. O pastor não tem medo dessa pessoa continuar governando. Amado, eu vou falar uma coisa para você, amado.
se até o maior governante que vai se levantar na terra, que é o anticristo, será derrotado por Jesus na nossa presença, por que eu vou temer outro governo? Por que eu vou temer outro sistema? Se o maior sistema que vai se levantar, o maior, vai ser derrotado por Jesus, por que eu vou temer? Quando você conhece o desfecho da história, você perdoa. Eu imagino que Estevão estava dizendo: não tem que perdoar, eu tenho que perdoar, porque um que está aqui no meio pode ser o próximo que vai pregar o evangelho. Será que alguém pegou essa parte? Quem é que estava no meio daquelas pessoas ali? Me ajuda a pregar aí, vai. Quem que estava no meio ali? Ainda não era crente, viu, irmão? Ainda estava carnudo ainda, viu, irmão? Ainda estava ainda perseguia a igreja, viu, irmão? Ainda estava ali. Quem que estava no meio ali quando Estevão estava sendo apedrejado? Quem é que estava ali quando Estevão estava pregando? Assim como o Senhor se levantou nos dias de Moisés, Deus vai se levantar nesses dias. Quem é que estava ali ouvindo a pregação? Quem é que estava no meio dos discípulos ali? Quem é que estava vendo Estevão ser apedrejado, mas olhar para o céu e ver a destra de Deus, o Filho de Deus ali se levantando? Quem é que estava ali? Era o apóstolo Paulo. Ainda era um Saulo que estava ali, um perseguidor da igreja do Senhor, mas ele estava dizendo, Estevão estava dizendo: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Sabe por que Estevão estava dizendo isso? Sabe por que um diácono estava dizendo isso? Porque diácono, irmão, diácono ali não era pastor, não era apóstolo, mas tinha sabedoria. Não era apóstolo, mas era cheio do Espírito Santo. Não era apóstolo, mas conhecia a palavra. E hoje tem pessoa que se levanta, tem título, tem cargo, mas não é cheio do Espírito Santo. Tem título, tem cargo, mas não é cheio de sabedoria. E um homem cheio de sabedoria estava dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Sabe quem precisava do perdão? Paulo. Você está entendendo, amado? Você só está aqui hoje porque alguém perdoou você. Isso é muito forte, irmão. É muito forte isso aqui. Olha nos olhos do irmão e fala: você só está aqui hoje porque alguém te perdoou. Só porque alguém te perdoou. E você sabe quem foi a primeira pessoa que te perdoou, né? Amados, então temos que entender essa verdade aqui. Tem alguém que precisa do nosso perdão. Sabe aquela pessoa que faz o mal para você na terra hoje? Ela precisa do seu perdão. Sabe por quê? Porque você conhece o desfecho da história. Você sabe que se ela não se converter de verdade, o final dela vai ser triste. Mas um perdão hoje, uma capa que ela vai receber hoje, uma palavra que ela vai receber hoje, amanhã ou lá no futuro ela vai se converter, né? Você viu quanto que o crente é tentado? Porque muitas vezes o crente é tentado a revidar. Só que essa revidação cerra o coração de uma pessoa por causa do evangelho. O diabo é tão sujo que ele usa uma pessoa para atormentar você. A pessoa tormenta. E se você revidar, aí o diabo é tão sujo que depois a pessoa fica falando: mas é da igreja, eu nunca mais vou para a igreja, eu nunca mais piso na igreja, eu nunca mais sirvo a Deus, eu nunca mais faço isso. Agora, se você fazer o contrário, você vai sofrer, sua carne vai sofrer. Você acha que foi fácil para Estevão falar assim: Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz? Eles estavam apedrejando ele. A liberação do seu perdão hoje mostra a maturidade que você tem na fé. Desceu um rolo aqui, agora eu vou entregar. Posso? A liberação do perdão que você dá hoje demonstra a maturidade da sua fé. Pastor, é difícil perdoar. Reveja a maturidade que você tem. Busque crescer na fé. Muitas vezes você fala assim: que vontade de expor tudo, que vontade de falar tudo. Mas de repente você respira, fala assim: eu sei o desfecho final. Vai que eu fale isso agora e acaba atrapalhando a vida dele espiritual. Não vou falar nada. Respira. Respira, é tudo que você precisa fazer nesse momento. Respira, ó.
fundamental hoje. Só quem tem maturidade perdoa hoje, amado. Olha onde a mensagem foi. Talvez você está aqui machucado hoje por muitas coisas que acontecem. Respira. Não revide. Apenas ore. Diga: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Respira, amado. Descansa o teu coração. Tenha maturidade, porque o céu está se abrindo. O Filho do Homem está à destra de Deus e você vai ver Ele diante do Pai. Descansa o teu coração. Seja como Estevão, seja como esse homem de Deus, amado, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Fala assim: uma vida fiel à verdade. Em Atos 7:51, ele prega e diz assim: homens de dura cerviz, sempre resistis ao Espírito Santo. Sabe o que é isso? Ele pregava a verdade, irmão. Ele não tinha medo de pregar a verdade, doa quem doer. Quem será que ele imita? Jesus, irmão. Jesus fez isso muitas vezes. Nos ensinou a pregar a verdade sem temer, porque a mensagem é maior do que o mensageiro, amado. O evangelho é maior do que aquele que leva o evangelho. Então nós não temos que temer um homem que tem compromisso com a verdade. Ele sabia que pregar do jeito que ele estava pregando ia custar a vida dele, mas mesmo assim ele continuou pregando, mesmo assim ele continuou obedecendo a voz de Deus. Uma vida que o céu reconhece é uma vida que não negocia a verdade, que não negocia o evangelho, que continua pregando o verdadeiro evangelho, que continua pregando a verdadeira palavra. Isso. Se você quer ser reconhecido pelo céu, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus. Tenha a palavra na língua para pregar para quem quer que seja. Terceiro, seja alguém que é fiel à verdade. O compromisso de pregar a verdade doa quem doer. Hoje nós vivemos um mundo de adaptações. Não se adapta aqui, porque daí você pode perder aquela pessoa. Então se adapta. Fala, não precisa falar a verdade hoje. Não fala nada. Não prega a verdade. Fala uma outra coisa. Prega um outro evangelho. Prega uma facilidade. Não, amados, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar a verdadeira palavra de Deus. Amém? Quantos estão aqui, diga glória a Deus. A fidelidade à verdade pode trazer oposição, e vai trazer muita oposição, irmão. O cristão não pode adaptar o evangelho para agradar as pessoas. A coragem espiritual nasce da convicção na verdade. Deus honra quem permanece fiel mesmo sob pressão. Pastor, toma pressão, continua fiel. Pastor, está difícil, diz que vão nos jogar, vão nos jogar na fornalha. Deixa que fale, deixa que jogue, porque o Deus que está contigo vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar, vai te abençoar. E se ainda assim Ele não te livrar e você morrer como Estevão, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi livre, Daniel foi livre ali da cova dos leões, mas Estevão foi apedrejado. Mas quando ele morre, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele morre diante dos homens, mas está diante do trono, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor. Amados, não importa a perseguição, pregue o evangelho, pregue a verdade. Não tenha medo de pregar no seu trabalho, não tenha medo de pregar na tua casa, não tenha medo de pregar na onde quer que você esteja. Ah, pastor, mas tem que concordar. No evangelho não. Uma vida que reflete a Cristo. Fala assim, uma vida, vamos lá forte, diga, uma vida que reflete Cristo. Cadê o Ministério do Louvor? Pode subir enquanto isso. Diz assim, Atos 7, 59 e 60. Atos 7, 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nossa, parece que ele repete as palavras de Jesus, né, irmãos? Senhor, não lhes imputes este pecado. Eita Deus. Essas palavras lembram exatamente a palavra de Jesus na cruz. Quando Cristo domina o coração, amado, até nossas reações se tornam semelhantes a de Jesus. Fala assim comigo assim, o perdão, vamos lá fora, diga, o perdão revela maturidade espiritual. Fala assim, a presença de Deus muda a nossa reação diante da dor. Fala assim, quem anda com Cristo começa a se parecer com Ele. Diga, o amor cristão
ultrapassa as circunstâncias. Amados, ele viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, sentado à direita do Pai. Mas aqui acontece algo impressionante. Jesus está em pé. Acontece algo impressionante. Quando a terra o rejeita, o céu o recebia de pé. O reconhecimento do céu é mais importante do que o reconhecimento dos homens. Fala alguém do teu lado aí. O reconhecimento do céu é mais importante do que o reconhecimento dos homens. A fidelidade de Deus nunca passa despercebida no céu. Os homens não percebem, mas o céu percebe. Quem vive olhando para o céu não teme as pressões da terra. Estevão enfrentou a morte com os olhos fixos na glória de Deus. Uma vida consagrada termina com esperança eterna. Eu creio que nós vamos encontrar Estevão, amém? Daqui a pouco tempo nós estaremos com ele. Um homem que foi morto, perseguido, está com o Senhor. E um homem que andou com Jesus se perdeu no final da vida. Amado, Deus não está preocupado apenas com quem você está andando ou que lugar que você está. Deus está preocupando se você é fiel e vai permanecer fiel até o final. Sabe qual é o meu desejo como pastor? Não é que você esteja fiel hoje, nesse ano, firme nesse ano, não. O meu desejo é que daqui 15, 20 anos, pastoreando essa igreja da Vila Bard ainda, eu possa ver você firme na presença de Deus. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Como é que o céu está nos reconhecendo hoje? Pense sobre isso. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus.